Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Jogo da Alma. Bem, hoje nós vamos falar sobre o terceiro ciclo, né? Falamos sobre o primeiro ciclo nos vídeos anteriores, depois sobre o segundo ciclo e agora nós vamos falar sobre o terceiro. Bem, para não ficar muito longo o vídeo, eu decidi deixar as músicas no site, certo? Eu vou botar um link, indicação de algumas músicas para o primeiro, como a gente já viu, para o segundo e para o terceiro, tá certo? Lá vocês podem ouvir as músicas para ir começando a entender esse território, né? Esse ciclo de todos os ciclos do Jogo da Alma. E você também pode ver músicas que tenham muito a ver com cada ciclo também que você está vivenciando, tá certo? Pode colocar lá nos comentários também, pode deixar também uma dica de música. Esse site vai ser o nosso ambiente, né? Vai ser a nossa casa, onde a gente pode ter mais contato e por aí vai, certo? Então as músicas eu vou deixar no site, tá bom? Bem, hoje o terceiro ciclo aqui do nosso Jogo da Alma é o ciclo adulto, né? Seria aqui a estação da ação. Quando a gente olha esse ciclo como o nosso chakra, nosso centro de força, seria aqui, ó, o estômago. É a nossa capacidade de nos colocar na vida. Seria o nosso centro de inteligência, tá? Então, vou trazer algumas explicações sobre esse ciclo da inteligência. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, é o momento em que nós, como adulto, né, como o ciclo da ação, nós tomamos decisões do que fazer ou o que não fazer. Por exemplo, o segundo e o primeiro ciclo, eles são muito instintivos, né? O segundo é da reação. Tudo que acontece eu reajo, né? Eu não respondo, eu faço uma reação em relação ao que eu estou ouvindo. E do primeiro ciclo é da vitalidade, né? Eu estou no momento que eu estou procurando sobreviver, certo? No segundo, reagir e no terceiro, a ação. Então, falando de uma forma bem simples, eu poderia dizer que o terceiro ciclo, como eu já falei, é o ciclo das escolhas. É o ciclo da escolha mais consciente. Eu já sei, eu já vivenciei a raiva, né, no primeiro ciclo. Eu já vivenciei a ilusão no primeiro ciclo, eu já sei como funciona a raiva, eu já sei como funciona a ilusão, né? No terceiro ciclo, eu já vivenciei o apego, eu já vivenciei a inveja, a futilidade. Então, agora que eu já vivenciei tudo isso, eu já sei como funciona, eu já sei qual foi minha experiência em relação a isso. No terceiro ciclo, eu tô mais consciente do que eu quero realmente me iludir ou do que eu tenho raiva, né? Se vale a pena, né? Do que eu devo me apegar. Será que vale a pena me apegar? Olha a experiência que eu já tive, tá? Então o terceiro ciclo é isso. Eu já passei por outros ciclos e agora eu tô mais consciente da experiência que eu fiz. Eu gostaria de deixar bem claro aqui como é importante pra gente vivenciar. Muitas vezes, quando a gente está vivenciando muito o primeiro ciclo, a gente está muito na ideia do medo, ou segundo, do apego. Então, a gente tem dificuldade de se abrir para vivências novas. Mesmo que essa vivência nos cause dor, nos cause mágoa, mas nós estamos aprendendo, certo? Então, se você está em dúvida se você deve vivenciar algo ou não, vivencie. Vivencie, porque só você vai saber. Você pode dizer depois, eu vivenciei, não gostei, não foi bom pra mim, não fiquei feliz. Ótimo, agora você já sabe que aquilo não funciona pra você. Pode funcionar pra outras pessoas, pra um amigo, pra um familiar, mas pra você não funciona. Então, eu vou dar um exemplo, como eu falei, eu só posso falar de mim. Então, gente, eu tô em casa, né? Tudo é gravado em casa, então tem cachorro, tem gente lavando louça, tem gente ouvindo música, então, né, enfim, é o nosso momento de relaxar enquanto a isso, né, estou em casa mesmo e, enfim, tudo acontece assim, eu não vou deixar de gravar um vídeo ou fazer alguma coisa para esperar o melhor momento, que esteja silencioso, não, tá certo? Tudo vai ser feito muito espontâneo, porque é assim que eu me sinto bem e eu acredito que é assim que a gente deve vivenciar a vida, com espontaneidade, tá? Então, voltando, o que eu estava falando, eu passei por uma experiência, né? Na época eu não estava trabalhando, não era terapeuta ainda,
E eu vivenciei trabalhar com trader, né? Trader em relação à questão de investimentos, dólar, Bitcoin, euro, enfim, vivenciei isso. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer, tá? Então eu vivenciei isso até um momento que eu percebi que não era pra mim. Aconteceram coisas que realmente me tiraram daquele mundo e foi o momento que eu disse, realmente, depois dessa, isso não é pra mim, tá? Então eu sei, eu vivenciei e eu concluí que isso não era pra mim. Então o que é muito importante nessas primeiras casas é a gente vivenciar, né? Quem já tirou a casa 9 aí, que fala sobre o desejo, na casa 9 nós falamos assim que é preciso viver o desejo, entrar nele, usufruir, né? Soltar e eliminar o que não me serve mais, né? Tudo que me apraz, porém nem tudo me convém. Então a ideia é a gente vivenciar, ter as experiências e ter nossas próprias conclusões. Porque senão a gente fica na ideia de tipo, eu não sei se isso é pra mim, nem vou experimentar. Né? Quantas pessoas você conhece que não anda de bicicleta, né? Que não tiveram outras experiências, tem medo de vivenciar? Isso é o que nos bloqueia. Porque só quando eu vivencio é que eu consigo tirar a conclusão de que se isso é bom ou não para mim. Para outras pessoas pode ser ótimo, mas para mim, será que é bom ou não? Então, o terceiro ciclo, ele fala sobre isso. É o que eu já vivenciei, é o que eu já concluí e é o que eu já arquivei como sendo bom ou não para mim. Então, enquanto a gente foge das experiências, foge dos convites da vida, a gente vai continuar no primeiro e no segundo ciclo. O terceiro já é diferente. O terceiro eu já vivenciei, já experienciei, já concluí que isso é bom ou não para mim e agora eu faço escolhas mais conscientes. Por isso que o terceiro ciclo é o nosso ciclo da inteligência. Então é o ciclo que eu consigo dizer não ao meu instinto. Por exemplo, pessoas que tomam uma cervejinha, tomou uma, duas e aí percebe naquele momento que se tomar a terceira já não vai ficar tão legal. Então diz, não, tudo bem, eu vou tomar só duas. Esse é o plexo. Esse é o terceiro ciclo dizendo, até aqui é bom para mim, tá? Então, por isso que é muito importante vivenciar as experiências. Eu falo diariamente com pessoas que têm medo de vivenciar. Mas se a gente não vivenciar, a gente não vai aprender, né? Foi muito colocado pra gente que o erro é uma coisa terrível, né? Então, por medo de errar, a gente não vai lá e faz. E esse é o grande problema. Se não tiver os erros, a gente não sabe qual é o melhor caminho, né? A gente precisa tentar, experienciar, errar para dizer, tudo bem, agora eu posso fazer diferente, né? Para quem sabe, eu produzo orgonites. E se eu não tivesse tido erros durante a produção de orgonite, eu produzo orgonite desde 2018. Então, se eu não tivesse tido erros, eu não teria como aprimorar os orgonites hoje. Se vocês forem ver orgonites que eu fazia na primeira vez de 2018, 2019, 2020, hoje, 2021 é totalmente diferente. Por quê? Porque tudo está sendo aprimorado, tá? Então, uma das coisas que a gente deve entender no terceiro ciclo é vivenciar as experiências importantíssimas para que a gente tire nossas conclusões, tá? A outra coisa que eu gostaria de falar sobre, para a gente entender melhor o terceiro ciclo é tudo tem sua trindade. Tudo tem sua trindade. Esse é um conhecimento até numerológico também, para quem sabe, eu também trabalho com numerologia. E é um conhecimento também cabalístico, né? Trindade. Tá? Então, na trindade, falando de uma forma mais racional, eu poderia dizer que essa trindade pode ser ordem, harmonia e caos. Calma, eu vou explicar. Ordem é quando você toma uma atitude, uma ação, olha, estou falando do terceiro ciclo, uma atitude, uma ação para criar harmonia em algo. Por exemplo, se você tem um projeto e você entende que esse projeto ele vai precisar de mais pessoas para lhe ajudar. Um exemplo é, eu produzo orgonites e eu não faço o polimento desses orgonites. Eu contrato outra pessoa para fazer o polimento. Então assim eu tenho uma produção harmônica. Eu produzo, outra pessoa faz o polimento
e aí eu consigo distribuir esse produto com mais qualidade. Isso traz a harmonia nessa produção. É um exemplo, tá? Você pode querer abrir um novo negócio, mas você não entende muito de mídias digitais, né? Marketing digital. Então você pode contratar uma pessoa enquanto você produz ou você oferece um serviço e a pessoa cuida dessa área mais digital. Você está criando uma ordem, uma harmonia, tá? Um exemplo bem simples da casa. A ideia é que nossa casa esteja sempre limpa, sem lixo, organizado, sem entulho. Essa é a parte mais organizacional, né? Mais organizada da casa. É manter limpa, sem entulhos e sem lixos dentro de casa. Assim você consegue manter a ordem. Se só você não consegue fazer isso porque você trabalha, porque você estuda, a ideia é você chamar uma pessoa ou ver com os moradores, né, em casa, como a gente pode criar uma ordem, né, de tarefas para que a casa esteja em harmonia. Então, o primeiro delas é a ordem, é o que eu devo fazer, qual a ação que eu devo tomar diante de um relacionamento, diante de um projeto, diante dos meus estudos, diante da minha vida pessoal, enfim, diante do que você quer saber, diante do seu tema, por exemplo, certo? Que você escolheu. Então, a primeira delas é ordem. O que eu devo fazer para manter a ordem, a organização desse tema, tá? A segunda é a harmonia, porque a harmonia, na verdade, ela já é um fruto da ordem. Se eu mantenho uma ordem, eu crio a harmonia, tá? Então, dando o meu exemplo, se eu produzo orgonites e a pessoa que dá o polimento não tá podendo fazer, eu vou sair da harmonia e vou criar o caos, que é o terceiro fator. E, gente, tudo isso acontece o tempo inteiro. Esse é o fluxo natural da vida. A maioria das pessoas ficam frustradas porque elas estão num movimento muito linear, né? Muito confortável, ou aliás, acham que estão nesse movimento linear, até porque esse movimento linear não acontece, não existe, né? A vida não é linear. Enfim, já vimos isso na vivência de numerologia. Quem não viu ainda está no YouTube. Está nesse movimento confortável e de repente acontece alguma coisa e tudo isso é tirado de você e você precisa refazer a ordem, né? Então, por exemplo, numa casa, se você não ficar limpando, organizando, deixando limpa, sem lixo, nananã, daqui a pouco vai ter mofo, né? Vai ter insetos, vai ter as baratinhas, vai ter desordem, caos. Então, tudo que não tem ordem gera caos. E quando você está no caos, para voltar para essa harmonia, é preciso muito trabalho com essa ordem. Então, ordem, harmonia, caos. Para a gente manter a harmonia, a gente precisa manter a ordem, né? Precisa manter uma organização. E para ter o caos, é só esquecer da ordem e da organização. Esquecendo da organização, você terá o caos. E aí, para sair desse caos, aí vai ser mais trabalho, tá? Vou dar um exemplo também. Eu vivi, desde 2017, eu estava em João Pessoa, na Paraíba, né? E agora em abril nós tivemos que nos mudar, né, para voltar para o Ceará, para uma cidade chamada Itapipoca. Nunca tinha morado aqui, foi tudo muito novo. Então eu saí de uma ordem e de uma harmonia e entrei no caos. Por quê? Porque é tudo novo, tudo diferente, cidade diferente, clima diferente, energia do lugar diferente, pessoas diferentes, tudo diferente. Então, de início a gente entra no caos, né, para poder organizar, colocar tudo em ordem de novo, até o momento que essa harmonia ela passa a acontecer. E eu percebo isso de todos os setores, energeticamente, fisicamente, emocional, mental, que agora, em junho, essa harmonia ela passa a acontecer, tá? Por quê? Porque nos tiraram de um lugar, né? Eu saí de um lugar e tive que ir para outro. Então, mantive a ordem durante esse um mês e pouco, né? E agora eu sinto que essa harmonia ela passa a acontecer,
tá? Isso vai ser sempre assim harmônico? Claro que não. A vida, ela funciona dessa forma. Ordem, harmonia e caos. Então, se tem algum tema que você escolheu para o jogo da alma, que você vê que ele está um caos hoje, você já sabe o que fazer, né? Ordem, organização. Precisa traçar metas para atingir o seu objetivo, tá? Essa é de uma forma bem resumida. Isso não é só externo, isso é interno. Se eu for falar de um jeito mais filosófico, eu diria que todos nós temos nossa luz, nossa sombra e nossa escuridão, tá? Esse é todo um conhecimento que eu adquiri com a Lu Gamache, né, fazendo um curso com ela chamado Átomo Translúcido, e ela trouxe essas explicações e eu achei perfeito de trazer isso para o nosso terceiro setor. Que o terceiro setor, lembra, é o setor da organização, da ação, tá? Da harmonia. Então aqui nós vamos entender que luz, sombra e escuridão faz parte de todos nós. Então eu tenho a minha luz, eu consigo, né, quando eu estou em luz, eu consigo trazer isso ao mundo, eu consigo expressar quem eu sou, expressar a minha alegria, expressar minha felicidade, enfim, o que eu estou sentindo eu consigo trazer. Então esse é o meu lado luz, mas eu não tenho só esse lado, todos nós temos esses três. Eu tenho a minha sombra, então quando eu estou na minha sombra, eu estou mais recolhida, eu estou comigo, né? E geralmente essa sombra, ela vai trazer exatamente algo que eu preciso transmutar ainda. Então eu tenho o meu lado sombra, geralmente quando eu estou nesse lado sombra, eu me recolho, eu estou comigo, eu vou ver o que eu preciso mudar aqui, o que tá, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou precisando nesse momento, então eu estou cuidando de mim. Então o meu momento sombra é o momento que eu paro para cuidar de mim. Por quê? Porque se eu não fizer esse movimento de autocuidado, eu vou entrar no momento escuridão. E aí, para estar na escuridão e sair dela para a luz, aí é mais trabalho. Então, no terceiro ciclo, é quando nós devemos ter essa consciência. Eu não sou só luz, eu não sou só sombra, como eu também não sou só escuridão. Então, às vezes as pessoas me conhecem, né, me veem assim do meu lado luz, acham que eu sou só isso. E vai ter outros momentos que eu não vou estar nesse momento, né? Eu vou estar mais recolhida, não vou querer ver ninguém, vou estar cuidando de mim. Então eu posso demonstrar outra coisa. Às vezes a gente conhece uma pessoa e diz assim, olha, aquela pessoa é maravilhosa, gostei demais da energia dela, ela é isso, ela é aquilo, nananã. Quando passa o tempo, eu disse, mulher, fulano, pô, tu acredita que a pessoa fez isso, não era nada do que eu imaginava. E não é assim. Todos nós temos a nossa trindade. Então, para não entrar nesse movimento de escuridão, a gente precisa cuidar da nossa sombra. Que a nossa sombra seria o quê? Nossos medos, nossas raivas, nossas emoções, né? Tudo que a gente está vivenciando naquele momento que não está sendo tão fácil, não está sendo tão fácil sorrir, está mais leve, está um pouco mais pesado, é o nosso momento sombra. E é o momento que nós devemos olhar para nós mesmos. Então, por isso que o terceiro ciclo, ele é o ciclo adulto. Ele é o adulto que vê essa criança interna que precisa de um carinho, de um conforto, né? Precisa trabalhar essas raivas reprimidas, precisa trabalhar esses apegos, né? Então, o nosso momento sombra, ele é essencial para que a gente continue em nossa luz. Se ele não é olhado, aí ele vira escuridão. Né? Quantas pessoas você conheceu que cometeram, né, atitudes que você disse, eu nunca imaginei que essa pessoa poderia ter feito isso. Provavelmente nem ela imaginava. Talvez ela estava vivenciando um momento de escuridão que nem ela mesma conhecia, tá? Então, sempre nós vamos ter essa trindade. Sempre nós vamos estar expandindo ou recolhendo. Expandindo ou recolhendo. Esse é o movimento natural do universo. É assim que funciona. Por isso que nada é linear como a gente imagina. Esse linear não funciona. Não existe, tá? Então, luz, sombra ou escuridão. Ordem, harmonia, caos. Então, no terceiro ciclo é quando a gente está mais consciente disso. Então, eu sei o que me leva para a escuridão. Então, eu vou cuidar aqui da minha sombra. Vou estar comigo esses dias, porque eu sei que eu me olhando,
eu me cuidando, eu vendo o que eu estou precisando agora, daqui a alguns dias eu vou estar em luz. Se eu não fizer esse movimento de me olhar, de me cuidar, eu posso estar no meu momento de escuridão. E aí, no meu momento de escuridão, vai demorar mais, tá bom? Então, sempre que sentir que a sua vida está saindo da harmonia, foque na ordem. Veja o que você precisa fazer. Sempre que você sentir que a sua luz não está mais tão espontânea e vibrante, foque na sua sombra. Veja o que você está precisando, tá? Então, o terceiro ciclo é esse ciclo de consciência, de inteligência. Eu consigo, a partir de agora, saber que se eu for um pouquinho mais aqui, eu vou estar em escuridão depois. Se eu beber um pouquinho mais dessa cerveja, eu posso me arrepender depois. Se eu tomar essa atitude de me iludir com essa pessoa, porque eu já experienciei isso, eu vou me arrepender depois, tá? Então, o terceiro ciclo é o ciclo que nós temos o propósito, o poder pessoal, que o poder pessoal é exatamente isso, é quando eu sei o que vai me fazer mal e o que vai me fazer bem. Mas lembre-se, é preciso vivenciar, experienciar, porque assim você vai ter certeza das melhores escolhas, porque você já viveu aquilo e você sabe qual é o resultado daquilo para você, tá? Então, isso é poder pessoal. Então, nesse terceiro ciclo, eu posso me colocar em boa companhia ou em má companhia. Eu posso me colocar na dor ou eu posso me colocar no servir, na reparação, na caridade e mais ainda na ação, tá? Então, o terceiro ciclo, para que fique bem claro, é essa nossa capacidade de escolha. E escolha consciente, escolha com inteligência e não escolha com instinto, né? Com reação. Mas, pelo contrário, uma escolha que eu já vivenciei, eu sei como funciona para mim e eu vejo se isso vale a pena ou não, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Vou gravar um outro vídeo agora pra gente fazer o nosso jogo da alma da semana, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu sempre fico muito feliz, né? E muito grata por receber seus comentários, enfim, seus questionamentos. Então, vamos lá ao nosso jogo da alma da semana.